Usamos o termo risco para definir a chance de uma pessoa sadia, exposta a determinados fatores, sejam ambientais ou até mesmo hereditários, desenvolver alguma doença ou algum transtorno mental. Então, os fatores associados ao aumento do risco de você desenvolver um transtorno mental, nós chamamos de fatores de risco. E quais seriam esses fatores para o caso do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube no segmento Psicopatologia. Meu nome é Sara Cassimiro e eu ajudo neuropsicólogos clínicos que atuam com crianças e adolescentes a faturar mais de R$20 mil por mês. A prevalência do TDAH é semelhante no mundo todo, cerca de 3 a 5% das nossas crianças. E não existem evidências científicas que fatores culturais estejam envolvidos com o quadro de TDAH. Então, a maneira como os pais educam os filhos, problemas familiares, a criança crescendo longe de um dos pais, ou a posição do sol frente à terra, etc., nada disso está relacionado com a etiologia, ou seja, com a causa do TDAH. O que a gente sabe é que existem fatores genéticos que são considerados os responsáveis pelo transtorno mental. Então, por exemplo, se um dos pais tiver um quadro de TDAH, um diagnóstico de TDAH, a criança tem 70% de chance de ter também esse quadro. Então, existe um fator genético. Só que esse fator genético, ele não é um fator causal, que, se tem um fator genético, necessariamente a criança vai ter TDAH. Não. Porque senão, se um dos pais tivesse TDAH, 100% de chance da criança também ter TDAH. Então, não é A causando B. O que nós entendemos é que existe uma predisposição genética, e essa predisposição genética, devido a diversos fatores, ela pode aparecer. O TDAH é um hipofuncionamento do córtex pré-frontal, que é essa área aqui da frente. O que nós sabemos é que existem alguns fatores que podem prejudicar o desenvolvimento do sistema nervoso central, logo aqui do córtex pré-frontal. Quais são esses fatores considerados fatores de risco? Primeiro, o uso de drogas. Drogas como nicotina e álcool durante a gestação podem causar alterações em algumas partes do sistema nervoso central, e uma delas justamente é o córtex pré-frontal. Segundo, exposição a chumbo. Crianças pequenas que sofreram intoxicação por chumbo podem apresentar sintomas semelhantes ao TDAH. Terceiro, sofrimento fetal. As mulheres que tiveram algum problema no parto, que acabaram causando sofrimento fetal, elas têm mais chance de terem filhos com TDAH. Isso daí é importante porque não se sabe ainda se isso é uma relação do tipo, porque teve sofrimento fetal, necessariamente, né, a criança pode apresentar alguns sintomas relativos com TDAH. Ou se, na verdade, está relacionado com o fato de que essas mulheres, seja por uma condição, inclusive até de um diagnóstico possível de TDAH, às vezes serem um pouco mais descuidadas, assim, não terem planejado tanto a gestação, enfim, fatores relacionados com isso, podem fazer com que aumente a probabilidade de ter algum evento adverso ali naquele parto, ou seja, de acontecer sofrimento fetal. E aí, consequentemente, essa criança, por fatores genéticos ali, já vindos daquela mãe e pela situação ali do parto em si, poderia sim desenvolver sintomas relativos ao TDAH. Bom, o importante aqui é você entender que não existe uma única causa para um transtorno mental. Quando a gente fala de doenças, por exemplo, com certeza, como diabetes, você pode pensar numa causa específica. Mas quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala de um conjunto de fatores. Existem fatores que são predisponentes, que te predispõem a. E no caso do TDAH, existem fatores que são considerados o quê? Genéticos. Um grupo de genes que predispõe a pessoa a ter TDAH. Mas existem os fatores, além dos predisponentes, é o que nós chamamos de desencadeantes. Fatores que a partir do momento que aparecem, aquela pessoa começa a apresentar alguns sinais, alguns sintomas. Para transtornos do neurodesenvolvimento, como é o caso do TDAH, é um transtorno que começa na infância em si, é difícil você achar necessariamente esses fatores que sejam considerados desencadeantes, que sejam um gatilho, né? Mas a gente pode pensar em fatores de risco que predispõem a pessoa. Infelizmente,
fatores predisponentes do tipo genéticos, hoje em dia ainda a gente não consegue muito controlar isso. Mas esses fatores de risco, ou seja, exposição a chumbo, uso de drogas durante a gestação, né, fatores ali como um sofrimento fetal, né, durante aquele parto, tudo isso a gente consegue sim prevenir, ou pelo menos reduzir a chance de acontecer. E esse que é o nosso foco. Por exemplo, se a gente sabe que um fator de risco para TDAH é o uso de drogas durante a gestação, o que a gente pode fazer para reduzir a probabilidade de uma mãe, de uma gestante, fazer o uso de drogas durante a gestação? Psicoeducação. Ensinar para essa mãe, ensinar para essa família, inclusive ensinar sobre um planejamento da gestação. Que quando você quiser engravidar, é importante você fazer o quê? Um planejamento. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que também sirva como uma psicoeducação, ou seja, que você conheça, que você tenha o reconhecimento, que você identifique esses fatores de risco e a gente tente reduzir a probabilidade desses fatores acontecerem. Um abraço!